galerinha! Aqui é a Sabrina, sua audiobooker preferida. Gostaria de apoiar o canal? Chave Pix na descrição. Obrigada pela ajuda. Dito isso, vem ouvir comigo. Alojamento. Ian Malcolm inspirava cada vez como se pudesse ser sua última. Ele observava os raptores com olhos embaçados. Hardin tirou sua pressão sanguínea. Franziu o senho, tirou novamente. Ellie Sattler estava embrulhada em um cobertor gelado e tremendo. Muldoon sentava-se no chão, recostado contra a parede. Hammond olhava para cima sem falar nada. Todos prestavam atenção ao rádio. O que houve com Tim? Perguntou Hammond. Ainda não disse nada? Não sei. Malcolm disse. Feios não são? Feios de verdade. Hammond chacoalhava a cabeça. Quem teria imaginado que iria acabar assim? Ellie respondeu. Aparentemente, Malcolm imaginou. Eu não imaginei, disse Malcolm. Eu calculei. Hammond suspirou. Chega disso, por favor. Ele vem dizendo eu avisei há horas. Mas ninguém jamais desejou que isso acontecesse. Não é uma questão de desejar ou não, disse Malcolm, os olhos fechados. Ele falava lentamente por causa dos remédios. É uma questão do que você acha que pode conseguir. Quando o caçador entra na floresta amazônica para buscar comida para sua família, ele espera controlar a natureza? Não. Ele acredita que a natureza está além dele, além de sua compreensão, além de seu controle. Talvez ele ore para a natureza, para a fertilidade da floresta que o mantém. Ele reza porque sabe que não a controla. Ele está à mercê dela. Mas então você decide que não vai ficar à mercê da natureza. Decide que vai controlar a natureza. E desse momento em diante está com sérios problemas porque não pode controlá-la. No entanto, você construiu sistemas que exigem que você a controle. E você não pode controlar. Nunca controlou e jamais controlará. Não confunda as coisas. Você pode construir um barco, mas não pode construir um oceano. Pode fazer um avião, mas não pode fazer o ar. Seus poderes são muito menores do que seus delírios racionais o fazem acreditar. Não entendi, disse Hammond com um suspiro. Para onde foi o Tim? Ele parecia um menino tão responsável. Tenho certeza de que ele está tentando contornar a situação, disse Malcolm, assim como todo mundo. E Grant também. O que aconteceu com Grant? Grant chegou à porta dos fundos do centro de visitantes, a mesma porta pela qual saíra 20 minutos antes. Ele puxou a maçaneta. Estava trancada. Então viu a luzinha vermelha. As portas de segurança estavam reativadas. Porcaria! Ele deu a volta correndo para a frente do prédio e passou pelas portas arrebentadas do saguão principal, parando junto à mesa do segurança em que estivera mais cedo. Ele podia ouvir o sibilar seco de seu rádio. Foi até a cozinha procurando pelas crianças, mas a porta da cozinha estava aberta e as crianças tinham sumido. Subiu as escadas e chegou ao painel de vidro que dizia a área reservada. A porta estava trancada. Ele precisava de um cartão de segurança para ir além. Grant não podia entrar. De algum lugar dentro do corredor, ele ouviu os raptores rosnando. A pele réptil coriácea tocou o rosto de Tim. As garras rasgaram sua camiseta. E Tim caiu de costas gritando de medo. Timmy! Berrou Lex. Tim se levantou trôpego. O Velociraptor bebê se empoleirou em seu ombro, guinchando e piando em pânico. Tim e Lex estavam no berçário branco. Havia brinquedos pelo chão. Uma bola amarela rolando, uma boneca, um chocalho de plástico. É um raptor bebê, disse Lex apontando para o ombro de Tim. O pequeno raptor enfiou a cabeça no pescoço de Tim. O pobrezinho provavelmente estava morrendo de fome, pensou Tim. Lex se aproximou e o bebê saltou para o ombro dela. Ele se esfregou contra o pescoço dela.
Por que ele está fazendo isso? Perguntou ela. Será que está com medo? Eu não sei, respondeu Tim. Ela devolveu o raptor para Tim. O bebê estava piando e guinchando, saltando para cima e para baixo no ombro dele empolgadamente. Ele ficava olhando em volta, a cabeça se movendo com rapidez. Sem dúvida, a coisinha estava preocupada e... Tim, cochichou Lex. A porta para o corredor não havia se fechado após eles entrarem no berçário. Agora, os velociraptores adultos estavam entrando. Primeiro um, depois o outro. Claramente agitado, o bebê piou e pulou no ombro de Tim. Tim sabia que precisava ir embora. Talvez o bebê pudesse distraí-los. Afinal, era um bebê raptor. Ele tirou o animalzinho de seu ombro e o jogou para o outro lado da sala. O bebê correu entre as pernas dos adultos. O primeiro raptor baixou o focinho e farejou o bebê delicadamente. Tim pegou a mão de Lex e a puxou mais para dentro do berçário. Ele tinha que encontrar uma porta, um jeito de sair. Um berro agudo e cortante rompeu no ar. Tim olhou para trás e viu o bebê nas mandíbulas do adulto. Um segundo, o velociraptor se adiantou e puxou os membros da presa, tentando retirá-la da boca do primeiro. Os dois raptores lutaram pelo bebê enquanto ele guinchava. Sangue respingava em gotas grandes sobre o chão. Eles comeram o bebê! Disse Lex. Os raptores lutaram pelos restos, recuando e batendo as cabeças. Tim encontrou uma porta. Estava destrancada. E a atravessou, puxando Lex atrás de si. Eles entraram em outra sala. E pelo forte brilho verde, ele percebeu que era o laboratório despovoado de extração de DNA. As fileiras de microscópios estéreo abandonados. As telas de alta resolução mostrando imensas imagens de insetos congeladas em preto e branco. As moscas e mosquitos que haviam mordido dinossauros milhões de anos atrás, sugando o sangue que agora tinha sido usado para recriar dinossauros no parque. Eles correram pelo laboratório, e Tim podia ouvir os arquejos e rosnados dos raptores perseguindo-os e aproximando-se. Então foram para o fundo do laboratório, passando por uma porta que devia ter um alarme, porque uma sirene aguda e intermitente soou no corredor estreito e as luzes do teto piscaram. Correndo pelo corredor, Tim foi mergulhado na escuridão. Depois novamente na luz. Depois na escuridão. Acima do som do alarme, ele escutava os raptores ofegando enquanto o perseguiam. Lex gemia e choramingava. Tim viu outra porta adiante com o sinal azul de risco biológico e jogou-se contra ela, conseguindo abri-la. Então, subitamente colidiu com algo grande e Lex berrou de terror. "Calma, crianças!" disse uma voz. Tim piscou, incrédulo. Acima dele de pé estava o Dr. Grant e junto a ele o Sr. Gennaro. No corredor do lado de fora, Grant levara quase 2 minutos para perceber que o vigia morto lá embaixo no saguão provavelmente tinha um cartão de segurança. Ele voltou e o pegou, entrando no piso superior, movendo-se rapidamente pelo corredor. Seguiu o som dos raptores e os encontrou lutando no berçário. Ele tinha certeza de que as crianças tinham ido para a sala seguinte e imediatamente correu para o laboratório de extrações. E ali encontrar as crianças. Agora, os raptores estavam vindo até eles. Os animais pareciam momentaneamente hesitantes, surpreendidos pelo aparecimento de outras pessoas. Grant empurrou as crianças para os braços de Gennaro e disse: "Leve-os a um lugar seguro." "Mas, por ali", disse Grant apontando por cima do ombro para uma porta distante. "Leve-os para a sala de controle se puder. Vocês todos devem ficar a salvo lá." "O que você vai fazer?" perguntou Gennaro. Os raptores estavam de pé perto da porta. Grant notou que eles esperavam até que todos os animais estivessem juntos e então se moviam para a frente como um grupo. Caçadores em bando. Estremeceu. "Eu tenho um plano", disse Grant. "Agora vão." Gennaro levou as crianças. Os raptores continuaram vindo para Grant passando pelos supercomputadores.
pelas telas que ainda piscavam sequências intermináveis de código decifrado por computador. Os raptores se adiantavam sem hesitação, farejando o chão, abaixando e levantando as cabeças repetidamente. Grant ouviu o clique da porta atrás de si e olhou por cima do ombro. Todos estavam do outro lado da porta de vidro observando-o. Gennaro balançou a cabeça. Grant sabia o que isso significava. Não havia porta dali para a sala de controle. Gennaro e as crianças estavam presos naquele lugar. Estava nas mãos dele agora. Grant se movimentou devagar, contornando o laboratório, levando os raptores para longe de Gennaro e das crianças. Ele podia ver outra porta perto da frente em que se lia para o laboratório. Fosse lá o que isso significasse. Ele teve uma ideia e torceu para estar certo. A porta tinha um sinal azul de risco biológico. Os raptores estavam se aproximando. Grant virou-se e se jogou contra a porta, passando por ela e entrando em um silêncio profundo e morno. Ele se virou. Sim, estavam onde queria estar, na incubadora. Sob luzes infravermelhas, mesas compridas com fileiras de ovos e uma névoa baixa e persistente. Os balanços nas mesas estalavam e zumbiam em um movimento constante. A neblina se derramava pelas laterais das mesas e vagava para o chão, onde desaparecia, dissipando-se. Grant correu diretamente para o fundo da incubadora até um laboratório cercado por paredes de vidro com luz ultravioleta. Sua roupa reluziu em azul. Ele olhou ao redor para os reagentes em vidros, os beckers cheios de pipetas, pratos de vidros, todo o delicado equipamento do laboratório. A princípio, os raptores entraram na sala com cautela, farejando o ar úmido, olhando para as longas mesas balançantes de ovos. O animal líder limpou suas mandíbulas ensanguentadas com um antebraço. Silenciosamente, os raptores passaram entre as longas mesas. Os animais se moviam pela sala de maneira coordenada, abaixando-se de tempos em tempos para espiar debaixo das mesas. Estavam procurando por ele. Grant se agachou e passou para o fundo do laboratório. Olhou para cima e viu a capela metálica marcada com um crânio e ossos cruzados. Uma placa dizia: "Cuidado! Toxinas biogênicas A4. Requer precauções." Grant se lembrou de que Regis dissera que elas eram venenos poderosos. Umas poucas moléculas poderiam matar instantaneamente. A capela de exaustão ficava colada junto à superfície da mesa do laboratório. Grant não tinha como enfiar a mão por baixo dela. Tentou abri-la, mas não havia abertura, maçaneta, nenhuma entrada que ele pudesse ver. Grant se ergueu lentamente e espiou a sala principal. Os raptores ainda se moviam entre as mesas. Ele voltou-se para a capela. Viu um estranho acessório metálico enfiado na mesa. Ele parecia uma tomada elétrica coberta com uma tampa arredondada. Grant abriu a tampa, viu um botão e o pressionou. Com um sibilo suave, a capela deslizou para cima, para o teto. Ele viu prateleiras de vidro acima de si e fileiras de garrafas marcadas com um crânio e ossos cruzados. CCK55, tetra-alfa-secretina, timolevina X1612. Os fluidos reluziam em verde pálido à luz ultravioleta. Perto dali, ele viu um prato de vidro com seringas. As seringas eram pequenas, cada uma contendo uma minúscula quantidade de fluido verde brilhante. Agachado na escuridão azul, Grant estendeu a mão para o prato de seringas. As agulhas estavam encapadas em plástico. Ele removeu uma tampinha, puxando-a com os dentes. Olhou para a agulha fina. Ele avançou, na direção dos raptores.